Fala galera, somos a dupla W Henrique. É isso aí, estamos aqui, vamos fazer umas modas aqui, viu, na TV, relacionamento. Simbora. Estamos juntos. Olá internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí como convidado um profissional que faz um montão de coisas. A gente fica pensando assim, será que uma pessoa consegue fazer uma coisa, depois faz outra? Às vezes até o final da vida não dá tempo. Então, o Dal conseguiu fazer tudo ao mesmo tempo. Dal, gratidão, muito obrigado. Como é que você consegue ser tantos profissionais numa pessoa só? Eu, na verdade, sempre fui muito curioso e tive até como inspiração o meu pai e um pouco da minha família, né? Eu sempre vi meu pai dando muitas soluções para coisas. Ele tinha uma oficina de carros e ele, ao mesmo tempo, corria de carro, transformava carros, e eu sempre vi toda essa... ele dando soluções Muito para criativo, essas né? coisas, e de uma forma muito criativa. E eu cresci um pouco com isso, só que puxei isso para a arte, né? Certo. Então, e eu desde pequeno, como eu ia me interessando por vários temas ou segmentos da arte, eu ia me aprofundando em uma coisa, mas aí eu começava a surgir um interesse por outra, aí eu me aprofundava mais em outras, e aí eu sempre pensei na arte como um lugar uma gaveta, onde você vai colocando as suas habilidades, e a hora que você precisa, você vai tirando elas e usando e mesclando, fazendo toda uma mistura quando é necessário, né? Não, você chegou a pensar em quadrinhos também, desenhos? Não? Eu gostava muito de quadrinhos na minha adolescência, né? Eu usava muito como referência até alguns anos atrás. Eu pintei também, inclusive uma exposição que eu fiz no ano passado, que se chama Anatoamérica. Ela fala desse universo dos quadrinhos, dos desenhos animados e dessa mistura também, né? Então eu puxo muito também essa nostalgia, mas não só isso, eu vou misturando mais outros estilos, mais outras técnicas, e eu faço questão de não me prender a isso e dessa forma ser um artista versátil. Entendi. Você se cobra para ser mais criativo todos os dias? Eu me cobro na parte do resultado. Acho que todo artista se cobra, né, com a questão do resultado, mas eu acho que a gente sempre começa odiando a obra, aí a gente vai criando um pouco mais de confiança, vai vendo que o resultado vai saindo e no final a gente termina apaixonado por ela, né? Você já teve alguma situação em que, sei lá, você fez um desenho que você achou legal, aí você mostrou para professor, ou mostrou para irmãos, amigos, você falou assim, não, podia ter feito melhor, já aconteceu isso? Com certeza. Com certeza. A gente sempre, se nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos, imagina eu, né? Mas já aconteceram, assim, isso dá até uma questão de aprovação, né? Inclusive com a família, de eu chegar, olha que legal que eu fiz, acho isso muito escuro e tal. Aí você fica derrubado, sua autoestima vai lá para baixo. E é uma coisa que todo artista tem que trabalhar, né? Ele tem que ter a sua confiança no seu processo, no seu trabalho, e saber que as críticas vão vir e é normal, né? Eu, graças a Deus, hoje eu lido muito mais com elogios do que com crítica. Mas mesmo assim eu procuro aceitar as críticas e entender o prisma de quem criticou a minha obra. Se ela tem fundamento, eu até posso relevar isso e levar para frente como um conselho para eu estar melhorando, né? Entendi. Bacana. Qual o primeiro desafio que você fez e solo? Bom, depende de mim agora a arte. A minha história, né, eu sempre, desde sempre, soube que seria um artista. Desde criança eu sempre falava, eu vou desenhar, eu vou criar, nesse segmento artístico que eu vou fazer. Aí eu fiz cursos de desenho, cursos livres, escola pan-americana, fiz desenho industrial na FAAP, porque era uma coisa que tinha relacionada, né, com o design. Eu achava que artes plásticas ainda era uma coisa muito solta, não era uma coisa ainda para mim.
Aí eu morei fora, fui morar na Itália, voltei e nesse meio tempo eu comecei a fazer coisas de customização. Legal. Mas foi importante ter um olhar ter ido para a Itália? Sim, quando eu fui para a Itália eu estava super apaixonado pelo design. Eu me formei como designer de produto e já estava bem enfiado nesse mundo da novelaria, da coisa que tinha, que é muito forte, né? E quando eu voltei eu comecei a trabalhar numa marca de moda, comecei a fazer desenhos de estampas e tudo mais. E eu fiquei nessa marca durante 4 anos, saí, fui para uma marca de decoração, era designer também da marca, e num belo dia eu tive não foi bem uma discussão, mas a dona da marca, ela falou comigo, e eu questionei ela se ela não estava feliz com o meu trabalho, e ela falou, não estou. Eu falei, eu já estava um pouco de saco cheio dessa coisa de CLT, e trabalhar das 9 às 5, essa coisa, e aí eu já estava fazendo essa coisa da customização aqui no Brasil. Eu pedi demissão e liguei na época para minha ex-mulher, que a gente ainda estava namorando e estava no começo de relacionamento, e falei, olha, estou pedindo demissão. E ela chegou e falou assim, olha, é o que você quer? Eu falei, é. Ela falou, então vem para casa. E aí eu fui para casa e a partir disso eu me tornei um artista por força maior. E foi muito bom, porque foi um golpe que eu sofri que me fez trilhar um caminho que, através de um sofrimento, entre aspas, né, me jogou para uma responsabilidade na qual talvez eu postergaria e não levaria tão a sério, e fez com que eu trabalhasse com pessoas maravilhosas, com marcas maravilhosas, fazendo trabalhos que eu nunca havia pensado que faria, até por essa questão da versatilidade. A pessoa fala, você faz tal coisa? Faço. Você faz tal coisa? Faço. E às vezes eu nunca tinha feito, mas na minha cabeça eu faria e eu fazia. E no final dava certo. Porque cada vez que você fala não, você vai fechando portas. Exatamente. Você está se limitando a algo que você poderia aprender e poder implementar em alguma coisa muito maior mais pra frente, né? Dal, você tem momentos de inspiração também? Por exemplo, sei lá, você trabalha o dia todo, mas aí você vai tomar banho, aparece alguma coisa lá, ou você acorda de madrugada, tal, você levanta para rascunhar alguma coisa? Na minha época de faculdade, eu dormia com um caderninho, com um lápis assim embaixo da cama, porque eu tinha muitos estalos assim e escrevia até no escuro. Quando eu via até um rabisco só, mas dava para eu entender. E aquilo ajudava depois? Aquilo lá eu usava, né? Justamente para não perder esse insight, essa coisa. Com o tempo, isso foi não desaparecendo, mas esse flow, essa parte de inspiração, ela vai muito mais na hora que eu já estou criando. Ela muito mais no momento que eu tô ali bem concentrado e muito nessa simbiose entre o artista e a obra, assim. Então nesse momento eu sinto que a coisa vem assim de uma forma muito forte, mas é um momento muito mais íntimo, é uma coisa muito mais pessoal, assim. Não é um estado criativo, uma criação e tudo mais. É de uma forma mais pessoal, digamos assim. Ok. Mas já teve ocasiões de você pegar um domingo à tarde e falar, não, eu vou trabalhar aqui porque estou inspiradão aqui. Na verdade, assim, eu sempre costumo brincar que meu trabalho é a mesma coisa que eu faço para me divertir. Então, muitas vezes eu trabalho porque eu tenho clientes, eu tenho entregas, tenho datas, né, tenho prazo, mas muitas vezes, por exemplo, séries de pinturas e tudo mais, eu faço por gosto meu. Então, e mesmo assim é um momento de diversão, então a coisa se confunde muito, assim, né? Muitas vezes eu uso o meu trabalho, a minha profissão, como o meu lazer também, assim. Muito bom. E você está pesquisando sempre? Saiu um novo tipo de tinta, de um novo fabricante ali e tal, você procura também estar... Procuro explorar materiais novos, se tem alguma coisa que eu nunca vi, eu procuro comprar e experimentar, ou fundir um material com o outro, assim. Eu me dou muito a liberdade de mesclar as coisas de uma forma muito livre,
e tentando entender a plasticidade uma da outra, se elas conversam uma com a outra, né? Inclusive tem séries minhas que eu produzi que eu, na verdade, eu não tinha, eu só tinha na cabeça que eu ia pintar uma tela e eu não tinha nem a referência. E só o que eu tinha na mão no momento era o que eu usava para fazer essas telas. Então era um resultado completamente inusitado e inesperado. E eu gostava de fazer isso. Tem muito artista que planeja muito a obra e fica num estágio de ansiedade. Isso já não, isso para mim já fazia parte, faz parte do meu processo. E já aconteceu de você, quando você fez o seu trabalho hoje, aí você foi deitar, e aí amanhã cedo você vai olhar, o olhar é um pouco diferente do dia anterior? Já. Às vezes é de crítica e às vezes é de melhoramento, né? Certo. Às vezes você acorda e fala, eu posso mexer um pouco mais nisso e tal, acho que isso aqui é legal. E outra você fala, não está muito legal, acho que eu tenho que refazer, eu tenho que melhorar isso, é um olhar um pouco mais incisivo em cima do que, um pouco mais de apontando os defeitos, assim, né? A gente sempre está buscando uma perfeição que não existe, né? Certo. E a gente sabe que não vai chegar a essa perfeição, mas a gente sempre está tentando atingir o nosso máximo, né? Enquanto a gente está produzindo essa obra. E é normal a gente olhar para trás e ver que o nosso trabalho ele evoluiu. E naquela época, o platô que a gente tinha, o platô que o artista chegava até o momento pelo seu conhecimento ou pela sua prática, ele não é tão evoluído quanto o de hoje, até porque o seu olhar muda, o seu referencial muda, para mim muda muito. Eu estou sempre olhando muita referência e eu vou tentando buscar uma coisa daqui, outra ali e implementar no meu trabalho, então isso tem uma influência muito forte assim, no meu trabalho. Tá ótimo. Parabéns, eu quero que você volte Muito outras obrigado, vezes, viu? voltarei com certeza. Admiro um profissional talentoso como Muito você. obrigado, Você agradeço. pode deixar seus contatos? Claro, quem quiser me seguir aqui, eu manejo muito mais no Instagram, o meu Instagram é o Dal Design, D-A-L Design, e é um prazer. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, conhecer o meu trabalho, conversar, encomendar, pensar em arte, qualquer coisa, eu estou aqui para poder realizar esse anseio. Muito obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico e talentoso profissional Dal, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.